Bom dia, aula de biologia. A gente já está na aula 11, viu? Bom, a gente já aprendeu sobre a gametogênese, né? Que é o surgimento, a fabricação dos gametas. A gente viu sobre a espermatogênese, formação do que? Do esperma. Agora a gente vai ver a ovocitogênese, também chamada de ovulogênese, também conhecida como oogênese. Tudo isso é relacionado ao quê? Ao óvulo, né? Nós aprendemos lá desde o 7º ano lá que o homem tem esperma, que é o gameta masculino, e a mulher tem o óvulo. Aprendemos errado, pessoal. Como a biologia trata-se de seres vivos, os seres vivos a todo momento a gente descobre coisas novas. Então hoje vocês vão ter uma aula de coisas novas, inclusive a nomenclatura de óvulo. A gente vai aprender que tem outro nome, tá? Então, ovocitogênese, como que é fabricado? Como é que é feito o óvulo? Ou melhor, será que é óvulo? Vamos aprender? Primeiramente, pessoal, aqui eu vou ter o sistema reprodutor feminino. Como assim? Aqui eu terei o quê? O meu ovário direito. Aqui eu tenho o meu ovário esquerdo. Isso daqui eu vou chamar de útero, certo? Parece uma cabeça, não parece? Por isso que para biologia, colo significa pescoço. Então aqui é o colo do útero. Beleza, colo do útero, certo? Aqui, ó, eu vou ter o quê? A vagina. E aqui, pessoal, tem estruturas muito importantes. Essa estrutura a gente chama de trompas ou tubas, certo? Antigamente a gente chamava de trompas de falópio, certinho? Bom, é aqui, pessoal, que o espermatozoide ele vai o quê? Vai fecundar o óvulo, é lá que ele vai encontrar o óvulo. Porque a vagina e o útero é um ambiente que não é muito legal para o esperma, certo? E ele vai ser guiado, após um homem ejacular na vagina da mulher, ele vai ser guiado até as trompas aqui, ó, por sinais químicos que que essa própria célula aqui, ó, exclusivamente feminina, vai o quê? Vai liberar, certinho? Primeiramente, pessoal, aonde que é produzido os óvulos, ou melhor, a gente vai aprender. Pessoal, então os ovários vai ser lá que vai ser o quê? Produzido e vai ser armazenado essa célula feminina, esse gameta feminino, correto? E qual é esse período? Pessoal, a gente viu que o homem, a todo momento, ele pode produzir o quê? Espermatozoide. A mulher não. A mulher, ela vai produzir, que a gente vai chamar de ovátide. Ela vai produzir essa célula, esse gameta feminino, durante a sua vida embrionária. Na vida embrionária dela, quando ela está dentro do ventre da mãe dela, lá vai ser produzido todos esses gametas femininos, certo? E eles vão ser produzidos e vão ser guardados no ovário direito e no ovário, o quê? Esquerdo. Fica guardadinho lá. Então, quando a mulher ela atinge uma certa idade, a puberdade, a mulher ela vai acabar liberando um óvulo, talvez 2, depende. Por quê? Por mês. Chega um momento que ela não tem mais o quê? Mais gametas para ser liberado. Por isso, acabou os gametas femininos aqui, a mulher vai entrar num período chamado de menopausa. Então, a mulher ela não produz óvulos, ou ovócitos, ou ovátides, que a gente vai aprender esses nomes, a vida toda não. Ela vai produzir somente no período embrionário, certo? Depois o que vai acontecer vai ser a maturação desse gameta, certinho? Porque ele só vai ser maduro, só vai estar pronto para o quê? Para se encontrar com o esperma e formar uma vida, somente o quê? Na fase da puberdade, da vida adulta dessa mulher, certinho? Então, beleza, aqui a gente entendeu. Pessoal, aqui é a ovocitogênese. Por que é isso, professora? Lá no ovário da criança, do feto, ainda lá na vida embrionária. Lá no ovário vai ser produzida uma célula chamada de ovogônia. Essa ovogônia ela vai ter a quantidade total de cromossomos. Na nossa espécie, por exemplo, a quantidade total de cromossomos da nossa espécie é 46, certo? Então tá, uma ovogônia, o nome dela, dividiu e formou duas. Na verdade, ela dividiu ou multiplicou? Beleza, a gente chama de fase da multiplicação. Fase da multiplicação. Beleza, pessoal, eu vou reconhecer, dividiu em duas. Dividiu não, na verdade, multiplicou em duas. Com a mesma quantidade de cromossomos. Isso é multiplicação, certo?
a mesma quantidade de cromossomos. Aqui, ela já vai o quê? Eu vou pegar essa célula aqui, uma só, e a gente percebe que ela meio que duplicou o seu volume, tá maior, não tá? A gente fala que é a fase do crescimento, fase do crescimento. Viu a célula lá bem maiorzinha? Fase do crescimento, beleza. Pessoal, até aqui, ó, quando ela cresce, ela vai receber um nome. Ela vai ser chamada de ovócito primário. Isso daqui é feito quando ela está dentro do útero da mãe dela. É na vida o quê? Intrauterina, na vida embrionária da mulher, isso é produzido. Vai ficar guardado dentro dos ovários lá, bonitinho, certinho? Beleza, então, pessoal. Agora, a partir do momento que essa menina, ela começa a ter o quê? Sensações, ter desejos, ou seja, ela entra na fase da puberdade. Lá na fase da puberdade, a gente vai ter alguns órgãos, algumas glândulas que vão liberar certos hormônios. Então, esse hormônio aqui, vocês vão aprender na próxima aula, o nome dele é hormônio folículo estimulante, conhecido como FSH, que ele é produzido pela hipófise, na verdade pela adenohipófise. A gente vai explicar isso depois para vocês. O que que acontece? Então, a partir do momento que a menina ela entra na fase da puberdade, aí esses óvulos, na verdade, essas células femininas aqui, esses gametas, eles vão começar a maturar. Isso eu vou chamar de fase da maturação. Como assim, professora? Não está pronto? Não. Aqui ele só está guardado dentro da onde? Dos ovários. Beleza. A partir do momento que eu vou ganhar, eu estou na puberdade, eu ganho comunicação hormonal. Esse hormônio vai falar o seguinte: vamos maturar essas células, esses gametas, porque ela pode se tornar mamãe a qualquer momento, certo? O que que acontece? Aqui, essa célula aqui, esse ovócito primário, ele vai dividir ao meio. Ai, professora, eu não tô vendo o meio. Aqui eu tenho uma citocinese desigual. Eu tenho o quê? Uma divisão celular, onde uma célula ela vai ficar com maior quantidade de quê? Digamos assim, maior quantidade interna. De quê? De organelas e de tudo mais. Aqui eu chamo de meiose 1. Meiose 1. Uma divisão desigual de quê? De nutrientes. Por que ela tem que dividir assim? Agora eu explico para vocês. Beleza. Aí dividiu. Quando dividiu, o nome dessa célula vai ser o quê? Ovócito secundário. Certo? Ovócito primário, ovócito secundário. O que acontece? Quando já está maduro, ou seja, quando a mulher ela entra no período fértil dela, significa que o corpo dela está o quê? Está pensando em reproduzir. Então ela vai já maturar esses óvulos, na verdade esses gametas, formando o quê? No caso a meiose o quê? A meiose 2. O que a meiose 2 faz? Essa célula aqui ela ainda não está pronta. Então meiose 2, ela se divide ao meio de novo. Professora, mas tem células maiores e outras menores. Essas menores aqui, gente, a gente vai chamar ela de glóbulos polares. Glóbulos polares. O que são esses glóbulos polares, pessoal? Essas células aqui, elas vão ser reabsorvidas pelo organismo. Por quê? Porque nessa questão aqui, elas só estão presentes aqui para acontecer a redução cromossômica, tá? Porque essa célula tem que se reduzir ao meio, meiose, certinho? Aqui, pessoal, só vou ter uma célula funcional, uma célula para originar a vida, caso o esperma chegue. Eu chamo ela de ovótide, tá? Muitos livros chamam de ovócito secundário também. Então aqui eu tenho o ovótide. Na verdade, o óvulo não é uma célula o quê? Sexual feminina. O óvulo, na verdade, o que seria esse óvulo? O óvulo é quando eu tenho a minha ovótide, bonitinha, com a metade do número de cromossomos, a nossa espécie 23, e quando o quê? O esperma fecunda o quê? Essa ovótide. Quando fecundou, vai misturar os dois núcleos. Então, quando eu tenho isso daqui, eu vou ter um óvulo, ou também vou chamar de zigoto, ou célula-ovo. Óvulo é somente quando há fecundação, quando há fusão dos dois núcleos.
Agora eu vou perguntar uma coisinha para vocês, pessoal. Por que nos desenhos a gente vê um óvulo, no caso, um ovote de grandona e vários espermas pequenininhos? Por que será que a ovote de o gameta feminino ele é tão grande e os espermas são tão pequenos? Por que essa ovote de ela é uma célula muito grande? Pergunta para ser respondida na nossa próxima aula. Tchau, tchau.